parte da entrevista com o Dr. Jefferson Botelho, delegado e jurista. Vamos falar sobre o novo cangaço, essa quadrilha que tem atuado principalmente aqui no Nordeste Mineiro com a explosão de caixas eletrônicos. O senhor, enquanto esteve na ativa como superintendente de investigações da Polícia Civil, como chefe operacional da Polícia Civil, conhecendo todo o Estado, o senhor, naquela época, já investigava, já cuidava desses casos. Como é que tudo isso começou, doutor Jefferson? Olha, isso começa com essa quadrilha que originariamente é de São Paulo, na região ali de Mogi das Cruzes, e o ingresso aqui em Minas Gerais se deu com muita velocidade na região do Triângulo Mineiro, né? Especificamente lá de Uberlândia. A quadrilha começa utilizando meios arcaicos para a explosão de caixas eletrônicos, inicialmente utilizando maçarico, só que isso demorava muito para explodir, para abrir, e acabava muita gente sendo presa. E aí houve uma evolução com a utilização de bananas de dinamite, inicialmente com a fabricação própria, também na Uberlândia, depois com a utilização da banana já fabricada, principalmente com furtos dos depósitos de pedreiras, que tem o produto controlado pelo Exército, e aí começaram a utilizar esse tipo de expediente. A lei penal brasileira tem uma dificuldade porque não qualifica o furto com a utilização de explosivo. Tem um projeto de lei agora para aumentar a pena, para ajustar a conduta em razão da gravidade, da proporcionalidade, porque praticamente é o estrago que faz para os direitos da sociedade, que fica suspenso do serviço de banco, principalmente se for numa cidade pequena. Então é uma quadrilha agressiva, que utiliza métodos paramilitares, com roupa tática, não é? Nós tivemos vários casos na época no sul de Minas, principalmente na região de Tamontes, que foi praticamente o marco daquele dia, daquela sexta-feira que eu retornava para casa da Antônio Carlos, que eu tive que ligar para o chefe de polícia de São Paulo para fazer um trabalho conjunto, reunindo a Polícia Mineira com a Polícia Paulista na cidade de Cruzeiro, na região de Passa Quatro, para fazer esse enfrentamento. E esse enfrentamento tem que ser um trabalho de inteligência. Não existe outra alternativa senão um trabalho de antecipar, porque se deixar instalar na cidade e para depois fazer a repressão depois do fato ocorrido, né, uma atuação reativa, aí é muito difícil. Aqui na nossa região tem uma quadrilha muito consolidada na região de Porto Seguro, tem um bairro lá, os Novos Baianos, me parece, Baianos, que tem uma quadrilha muito organizada, com um número exorbitante de integrantes, fazendo revezamento nas cidades pequenas, principalmente aqui na região do Vale do Jequitinhonha, o norte de Minas, né, onde, infelizmente, o efetivo da polícia é diminuído. E principalmente à noite, né, haja vista que há um estudo dessa quadrilha, de quantos policiais, de casos de policiais, eles fazem o bloqueio da casa dos policiais, depois tem a chamada grave ameaça, depois do crime de furto, que a princípio seria um furto, mas quando eles sequestram pessoas, atiram contra instalações militares e contra casas de policiais, aí é o chamado roubo impróprio, né, que é a utilização da violência depois da subtração. O que pode acontecer, inclusive, um latrocínio, igual aconteceu agora lá em Santa Margarida. Então, assim, o governo tem que fazer um trabalho de inteligência. Na época, nós fizemos um trabalho de mapeamento de todas as saídas de Minas Gerais, com divisa com outros estados, o que eles estão fazendo só agora com o Rio de Janeiro, em razão da intervenção federal no Rio de Janeiro. Mas nós temos um estudo, Éder, de vulnerabilidades das divisas abertas em Minas Gerais, os 853 municípios, desde aqui de Serra dos Aimorés, de Nanuque, com a divisa da Bahia, ali com o Poço da Mata, com o norte do Espírito Santo, com Mato Grosso, com Goiás, com o sul da Bahia, com o Rio de Janeiro, com São Paulo. Nós temos todas as divisas abertas, porque não tem
um contingente policial, principalmente da malha viária federal, da Polícia Rodoviária Federal, e às vezes não tem um pessoal preparado para fazer o enfrentamento eficaz, porque chega a ser desleal em razão das armas utilizadas e também da tática paramilitar que é utilizada por esses grupos. Então hoje é uma ameaça, principalmente porque hoje em Minas Gerais há uma verdadeira eleição de cidades menores, principalmente, para serem atacadas. E quando você imagina que uma cidade do porte de Uberaba, do lado 100 quilômetros, Uberlândia, com todo o aparato, né, utilizado ali para fazer o enfrentamento, e eles invadiram ainda, né, deram tiro lá no 4º Batalhão. Então, assim, a gente tem que repensar, tem que haver, assim, um trabalho de fortalecimento, então, uma força-tarefa envolvendo todas as agências de segurança pública para proteger a sociedade. Porque hoje esse novo cangaço é um risco iminente. A nossa região aqui você pode contar: Medina, Poté, Ataleia, Divisa Alegre, o Vale de Jequitinhonha, quase tudo, né? Então, assim, tem cidade que foi atacada mais de uma vez. Verdade, nós temos Caraí, que já sofreu algumas vezes, a Ataleia, Padre Paraíso, mais de uma vez, com certeza. Sim, nós tivemos agora uma ação bem sucedida da polícia, parece que Setubinha. Setubinha. Né? Onde ali, evidentemente, que houve um trabalho de inteligência. Muito, muito forte. Um trabalho inteligente, um trabalho de aguardo, de espera, um trabalho estratégico. É isso que tem que fazer, para dar uma resposta à altura e proteger a sociedade. E, assim, o criminoso ele não tem responsabilidade com aquilo que pode acontecer. Só que o Estado, por exemplo, a polícia, quando ela vai para uma ação de guerra, ela tem que pensar nos efeitos reflexos, tem que pensar na sociedade, para não atingir pessoas inocentes. Então, hoje, o grande desafio no Brasil é esse enfrentamento. E o que é mais terrível hoje é quando você prende uma quadrilha desse grupo organizado e 24 horas depois tem uma audiência de custódia, né? E a primeira pergunta que tem que fazer, né, que normalmente na audiência faz, e não sou eu quem estou falando, está previsto na resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça, é perguntar para o preso se ele foi bem tratado, por onde ele passou. Você passou no quartel, você foi bem tratado? Você passou na polícia, você foi bem tratado? E lá no hospital, você foi bem tratado? Você foi levado para o IML, você foi bem tratado? Quer dizer, primeiro não pode perguntar ele sobre o fato, porque a audiência de custódia é um ato administrativo, não é um ato jurisdicional. Não tem esse objetivo de entrar no mérito do fato. É justamente para soltar o cidadão, conceder ao autor do crime uma medida alternativa da prisão, prevista lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, esvaziar o sistema falido, sistema prisional, né? Com todas essas benesses processuais. O Brasil hoje ostenta a triste colocação de terceiro país que mais se prende no mundo. Então, assim, é uma preocupação, não se sabe o que pode acontecer. Ontem eu estava ouvindo o interventor do Rio de Janeiro. Ele falou que a estada do Exército hoje no Rio de Janeiro é uma espécie de laboratório para o Brasil. Então, assim, é um grande desafio na segurança pública. E hoje, querendo ou não, Elvis, Éder, nós temos que ter gestores, temos que ter pessoas qualificadas à frente da segurança pública. Hoje não há lugar para amador. Infelizmente, o que a gente percebe hoje são amadores, principalmente em Minas Gerais, sujeito a um governo muito ruim na área de segurança pública, em qualquer área, um governo fraco, um governo pífio, um governo que não tem condições de dar segurança para a sociedade. Na área de segurança pública, ele tem a situação do parcelamento do salário dos servidores, grande parte dos servidores, enquanto quem ganha mais não tem parcelamento de salário. Então, como é que você vai dizer para uma tropa que tem que enfrentar um grupo criminoso de cangaço, desse novo cangaço, se ele não está recebendo, se a família está passando necessidade, se a conta está vencida? Então não tem motivação, não tem autoestima. Então, no mínimo que o governo tem que fazer é pagar, e pagar em dia, e não é uma obrigação. Não é obrigação. Nós temos uma
uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho, que fala que o salário é um direito irrenunciável, tem que pagar em dia. A CLT também fala que tem que pagar no 5º dia útil. O trabalhador que trabalha 30 dias, ele tem que ter o salário para pagar a conta, porque o Estado não vai tolerar que você atrase o pagamento do IPVA, porque se o IPVA está atrasado, o Estado vai apreender o seu veículo. Então, o Estado, a primeira coisa que ele tem que fazer é respeitar o servidor, para depois ele criar uma política pública eficaz para proteger a sociedade, que tem o direito também à segurança, porque recolhe o tributo e ela quer a segurança de volta. E é segurança efetiva, não é segurança maquiada. O que nós vemos hoje, assistimos neste Estado falido, é justamente uma falência de todo o sistema de segurança, de saúde pública, de educação, escolas sendo fechadas. Então nós temos que repensar hoje esse modelo que nós queremos para Minas Gerais e para o país. Tá certo. Doutor Jefferson, eu queria agradecer mais uma vez a sua ilustre presença aqui nos estúdios da Rádio Imigrantes FM. Sempre muito esclarecedora a sua entrevista, são assuntos de interesse coletivo, sugeridos pelos próprios ouvintes, né? E a gente fica muito feliz que quando a gente liga para o senhor sempre está à disposição para esclarecer essas dúvidas aqui com o jornalismo do Grupo Imigrante de Comunicação. O senhor pode ficar à vontade para as suas considerações finais. Agradeço mais uma vez a você pelo convite, aqui pela produção, assunto sempre importante para esclarecer a sociedade. Eu estou sempre à disposição do Grupo Imigrantes de Rádio e Televisão. Bom dia a você e bom dia a todos. Bom dia, doutor Jefferson, muito obrigado a você que nos ouve, muito obrigado a você, meu amigo internauta, que nos assiste pela página Elvis Passos Reportagem. Que Deus nos abençoe, saúde e paz. Nós temos um novo encontro a partir do meio-dia na TV Imigrantes, trazendo o Jornal Imigrantes, as imagens dos principais assuntos de Teoflotone e região. Que Deus